falta de orientação para a próxima sessão. Então aqui a gente já está mais para o final da sessão, e se você não orientar o seu cliente sobre a importância de retornar para a próxima sessão, isso vai diminuir drasticamente a chance dele voltar para fazer mais uma sessão de massagem com você. Entendeu? Então você precisa falar com ele, explicar para ele. Ah, professor, mas como que eu falo isso? Gente do céu. Você vai falar assim, ó, você estava assim, assim, assado. Você não vai mentir para o cliente. Você sempre vai falar, você estava assim, desse jeito, com esse grau de tensão, musculatura, tal região. Isso acabou compensando em outras regiões. Você fez a massagem, você palpou o corpo dele todo, você sentiu onde está mais tenso ou não. Então, para eu continuar soltando e para dar mais um efeito, mesmo porque também, ao longo da semana, com a sua postura de trabalho, com as suas atividades, com a sua corrida, o que quer que seja que ele faça durante a semana, que você também conversou com ele, você vai dar um reforço, vai falar assim, ó, essas atividades podem fazer com que essa dor volte. Então, para ter certeza que a gente conseguiu melhorar e que a gente vai conseguir dar um efeito melhor, eu preciso que você volte semana que vem. Eu preciso que você volte pelo menos semana que vem. E aí ele vai voltar, você vai reavaliar, você vai atender, e aí você vai ter uma outra conversa. Você vai oferecer a prevenção. Então, na primeira sessão, você sempre tem que mandar ele voltar para a segunda sessão, para você poder comparar se o que você fez realmente faz sentido ou não para ele, baseado na avaliação que você fez, baseado no raciocínio clínico que você elaborou. E que também você, ao longo dessa semana, vai pensar e evoluir. Quem está começando vai evoluir nesse raciocínio. Então você já tem os dados, você já tem a informação, você já viu como é que ele está. Então você vai pegar e vai discutir com a comunidade, com o professor, no caso comigo, com você mesmo e os livros. Então você precisa ter ele na semana seguinte, porque o salto de atendimento que você vai dar vai ser incrível. E se ele já melhorou com aquilo que você fez no começo, ele vai melhorar muito mais. E esse processo de aprendizado que você está tendo nesse início, com os próximos clientes, você vai dar de 1000 a 0. É essa transformação que eu quero que vocês desenvolvam. É isso que vocês precisam aprender. É isso que vai fazer a diferença na carreira de vocês. Então, é esse poder de pensar, de raciocinar de acordo com o que o cliente tem, de acordo com a anatomia, de acordo com o que é normal, com os parâmetros de normalidade, para que, e de acordo com as atividades que ele realiza, você fazer essa análise, essa avaliação e chegar numa conclusão. Então, o processo, ele é simples. É difícil? Eu confesso, não é fácil. Mas ele é simples, ele é possível de ser realizado. É a mesma coisa quando você vai aprender a andar de bicicleta ou dirigir um carro. É simples o processo, mas no começo é difícil. Conforme você vai desenvolvendo, você consegue ter esse resultado. Então você tem que explicar os benefícios do tratamento contínuo, da prevenção. E aí você oferece sugestões para que, quando ele agendar na próxima, manter esse cliente engajado. E aí você vai falar assim, ó, você tem a opção de fazer semanalmente, opção de fazer quinzenalmente, opção de fazer mensalmente. E aí você vai escolher também o seu plano de fidelização, para justamente aí, de vez, fidelizar a pessoa. Seja mensalidade,
seja pacotes, seja outros planos de crédito, plano de pontos. Então é essa conversa que você tem que fazer. Só que tem que começar durante a primeira sessão de massagem. Ali você já tem que abordar o cliente. Você já tem que falar sobre isso. E aí você tem que ter, o que a Cássia falou assim, tem que ter confiança. Você tem que ter confiança e tem que gerar essa confiança no seu cliente em relação ao seu trabalho. Erro número 6. E esse é terrível, tá? E infelizmente ele acontece mais do que eu gostaria. Ele acontece mais do que eu gostaria. Encerrar a sessão antes do tempo. Então, se você combina que a sessão de massagem dura 1 hora, você precisa fazer 1 hora. E se você terminar antes, o que que acontece? Se você finalizar a sessão antes do tempo planejado, combinado, vendido, você pode gerar uma sensação de um atendimento incompleto para o seu cliente. Uma sensação de lesão corporal. Teve uma vez um cliente que falou isso para mim. Parece que eu fui lesada. Por quê? Porque roubaram o meu tempo. Olha assim, olha a visão que o cliente gera. Isso porque foi 5 minutos. Não foi nem muito, mas para algumas pessoas esse tempo é tão precioso, que faz muita diferença. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes, quando começa a encavalar os atendimentos, isso acaba gerando um problema muito sério. Tá? Então a gente precisa estar atento a isso para justamente não cometer esse tipo de erro. Você tem que administrar o seu tempo de sessão de forma eficiente, garantindo que todas as áreas acordadas sejam tratadas antes de você encerrar. Tem muita gente que erra o contrário, que nem a Marilda falou ali. Eu até faço a mais. Isso também é um problema. Mas para o cliente é um problema menor, que para o cliente que está recebendo a massagem é um problema menor. Mas conforme você for crescendo na sua agenda, você vai começar a encavalar e atrasar os outros clientes. E aí começa a gerar um problema também. Por isso que o tempo é muito importante para a sua organização. Então, quando você termina antes do tempo, é o pior de tudo, é o pior erro que pode acontecer. Agora, se você começa a passar do tempo, você começa a atrasar os próximos horários. E isso também gera uma repercussão negativa nos outros clientes. Então, a gente tem que pensar nisso também. Ou eu dou uma margem maior de intervalo entre os meus atendimentos, ou eu já vendo uma sessão de massagem de 1 hora e meia, por exemplo, e não de 1 hora. Porque o combinado antes não sai caro para ninguém, nem para o seu cliente, nem para você.